Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é quarta-feira, tá? É véspera aí da decisão na Copa do Brasil, tá? Da semifinal aí entre Corinthians e Fluminense. Vou trazer todas as informações para vocês, notícias do mercado da bola. Vamos para cima, rapaziada, e vai Corinthians. Peço que vocês me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter. E rapaziada, queria deixar aqui um grande abraço, tá, para você que acompanha o John aí todos os dias. É difícil saber o nome de todo mundo, pessoal, mas eu sei que você, todo dia aqui abre o vídeo, se atualiza sobre as notícias do Corinthians aqui no canal do John, tá? Então um abraço de coração pra você, rapaziada. Vamos pra cima, tá? Primeira atualização aí sobre as decisões do Brasileirão Feminino e também do Sub-20, tá? Do Brasileirão Sub-20. Ontem eu trouxe aqui pra vocês que a CBF tava em dúvida. A CBF estava em dúvida. Pô, como que vai fazer? Porque a gente queria colocar a final dia 25 e não sei o que e tal e tal. Eu falei, pô, por que não coloca a final do feminino num dia, do Sub-20 no outro dia? E aí, o que aconteceu? Sim, teve um gênio lá dentro que falou, ó, a final do feminino vai ser dia 24 no sábado, a final do masculino dia 25 no domingo. Final do feminino, sábado, 2 horas da tarde, Corinthians Internacional, jogo de volta, tá? O jogo de ida é agora dia 18, jogo de volta dia 24 na Neoquímica Arena. E aí, na mesma Neoquímica Arena, no domingo, 11 da manhã, Corinthians e Palmeiras, final do Brasileirão Sub-20. Caramba, quem diria? Quem diria? Será que a gente tem um gênio dentro da CBF? Quem será que decidiu isso? Será que precisaram estudar? Fazer o que para decidir isso? Pô, rapaziada, tem hora que é complicado, viu? Tem hora que é complicado. Eles complicam algo extremamente simples. Eles fazem de tudo para complicar, tá? Mas aí estão as informações para vocês. Brasileirão Sub-20 feminino dia 24 no sábado. E o Brasileirão feminino dia 24 no sábado às 2 da tarde. E aí o Sub-20, tá, do masculino, dia 25, 11 da manhã. As informações sobre os ingressos o Corinthians deve postar nas redes sociais. E eu compartilho lá no Instagram pra vocês. Certo, rapaziada? Conto com a presença de todos. Bom, e aí falando do nosso time principal, que entra em campo amanhã, 8 horas da noite contra o Fluminense. Confronto aí da Copa do Brasil, semifinal da Copa do Brasil. Jogo extremamente importante pra gente, tá? Extremamente importante. O Corinthians fez um treinamento, tá? Fez um treinamento. Contou com os retornos de Robert Renan e o atacante Giovani, que estavam lá com a seleção brasileira sub-20, tá? Então devem ser aí relacionados para a partida de amanhã. Também tivemos o retorno do Raul Gustavo e do Rafael Ramos, tá? Que estavam aí lesionados. O Raul Gustavo recuperando uma torção no tornozelo e o Rafael Ramos de um problema muscular, tá? Que ele teve no jogo aí contra o Internacional. Essas 4 voltas aí, né? Os 4 retornos que tivemos, 4 jogadores. Robert Renan, Raul Gustavo, Giovani e Rafael Ramos, rapaziada. E aí, todos os jogadores participaram de uma movimentação de passes e finalizações, tá? Na parte final do treino, o técnico Vitor Pereira organizou um trabalho tático de enfrentamento. E aí eu quero ressaltar um ponto aqui. No jogo contra o Inter, a principal crítica foi: pô, os caras não treinam finalização? No jogo contra o São Paulo, a mesma coisa. Pô, não tá passando treino de finalização? E aí, eu já falei isso no vídeo, acho que de segunda-feira. Pô, a semana inteira o Corinthians ficou treinando pro jogo contra o São Paulo. Tivemos aí 3, 4 atividades de finalização. A gente vai enfrentar o Flu amanhã. Segunda teve treino de finalização. Ontem teve treino de finalização. Hoje, com certeza, vai ter treino de finalização. Então, todo dia que teve treino de finalização. E aí os caras chegam lá e, pô, não acerta o pé, só irrita a torcida, tá? Só irrita. Mas um ponto tem que ser falado. Treinamento de finalização está acontecendo, tá? Está acontecendo e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Lembrando que o Vitor Pereira vem sempre aí completando o treinamento com jogadores da base, tá? Dessa vez participaram aí o goleiro Wesley, o lateral direito Léo Maná, que já
carta marcada, né? Vem sempre participando aí, até porque o Rafael Ramos estava fora. O zagueiro alemão, o volante Rian e os atacantes Arthur Souza e Igor, tá? A escalação do Corinthians segue sendo a mesma provável, tá? Para amanhã. Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, Fausto Vera, Duqueiroz, Renato Augusto, Mosquito, Roger e Yuri Alberto. Quero saber a expectativa de vocês para amanhã. O John estará presente lá na Neoquímica Arena. Bom, e o Renato Augusto comentou um pouco, né, sobre essa nova parceria dele, mas que já é uma parceria antiga, com o Bruno Maziotti, tá, que é o consultor fisioterapêutico aí do Corinthians. O Bruno Maziotti já fazia parte aí da comissão médica do Corinthians quando o Renato teve a sua primeira passagem, tá? Quando ele teve a primeira passagem. E aí agora o Renato retornou, o Bruno Maziotti depois retornou também, tá? E aí o Renato falou um pouco, ó. O Bruno Maziotti ajudou em tudo. É um cara que conhece meu corpo. Todo o trabalho que foi feito comigo no Corinthians em 2013 e 2014 foi com ele. É um cara que me conhece muito bem e que eu tenho total confiança também. Agregou com tudo que a gente já tinha. Já tinha alguns fisioterapeutas, um staff bom. Então trazer um dos caras que é espetacular ajuda, e não só isso. Mas na parte mental, a gente é muito amigo de longa data, então foi extremamente importante, tá? E aí ele terminou falando, ó. Quando vai decidir se eu vou jogar ou não, senta todo mundo. Desde o médico, pega o exame. Não sou eu que escolho ou o médico. Existe um protocolo todo, né? Então, vem o médico, vem o Renato, todos os exames e a comissão técnica, tá? A comissão médica e a comissão técnica. Todo mundo senta para decidir. Pô, ele tem condições de ir pro jogo? Não. Ah, tem condições de jogar tanto tempo. Vamos utilizá-lo como titular ou não? Tá? E aí foi essa a decisão. O Renato falou, ó. Realmente tinha um risco e não tem por que arriscar tendo um jogo decisivo, uma semifinal de Copa do Brasil. Então a gente preferiu segurar e agora estou me sentindo bem. Então é pensar no jogo de quinta-feira. Tá? Então o Renato aí se poupou, né, no final de semana para estar à disposição aí. Não sei se 100%, tá? Não sei se ele aguenta aí os 90 minutos contra o Flu, mas o Renato estará à disposição para o jogo de amanhã entre Corinthians e Fluminense. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, o Felipe Melo, né, agora atleta do Fluminense, tá? Comentou um pouco aí sobre o confronto de amanhã dentro da Neoquímica Arena, tá? Esse ponto aí foi bem ressaltado pelo Felipe. Ele falou o seguinte: a torcida faz diferença. E lá é bonito de se ver, é o estádio todo gritando, mas isso é bom para o jogador, o atleta gosta disso. Jogador de time grande gosta de fazer jogo grande, de chegar no estádio e ver o torcedor fazendo a festa. Por mais que seja contra, é bom, eu gosto, me amarro. E com certeza vamos estar bem preparados para quinta-feira. Bom, então nesse sentido eles estarem preparados é o padrão, né, de entrevista de jogador e tudo mais. E o Felipe Melo com certeza vai receber um clima hostil, tá, dentro da arena, caso ele seja titular ou caso ele entre aí no decorrer da partida. Não lembro, acho que no jogo de ida ele não foi titular, não. Não foi titular, acho que... Não lembro se ele entrou no fim do jogo, não me recordo agora. Ou se foi só no jogo do Brasileirão que ele tinha jogado, não me recordo, tá? Mas obviamente é um cara que gosta bastante de estar na mídia, tá? Um cara extremamente midiático, gosta sempre de polemizar e tudo mais. Nesse sentido não polemizou, tá? Falou que jogador grande gosta de jogo grande, elogiou a nossa torcida, falou que gosta de ver o torcedor fazendo a festa, e tomara, tá? Tomara que obviamente que nos 90 minutos a festa vai ser da torcida do Corinthians, tomara que isso se estenda no pós-jogo, tá? Com a classificação aí do Corinthians para a final da Copa do Brasil. Quero saber a opinião... Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, e qual recado vocês dariam para o Felipe Melo. Bom, agora eu quero falar aqui sobre o caso Rafael Ramos, tá? Eu até compartilhei ontem lá no Instagram para vocês, o Corinthians postou na Corinthians TV, certo? Uma declaração bem rápida aí do Rafael Ramos, né? Juntamente aí com o Flávio Ortega. O Rafael Ramos foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, tá? No caso aí sobre a injúria racial contra Edenilson, tá? Então, Rafael Ramos, nessa situação, foi absolvido pelo STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. No âmbito esportivo, Rafael Ramos foi
absolvido, tá? Por unanimidade, isso é um ponto importante pra gente trazer, tá? Nenhum dos jurados teve dúvida, votou, não se não teve dúvida, mas assim, o voto de todos foi para absolução. Até sumiu a palavra. Todos absolveram aí o Rafael Ramos, tá? E aí o Rafael falou o seguinte: eu estou aliviado, não foi fácil o que eu passei, nunca tinha passado por uma situação parecida. Então, nunca tinha vivenciado algo tão difícil na minha vida. Eu tentei sempre, como todos viram, deixar de lado, dar o meu melhor no campo e ser o que sempre fui. Me sinto muito aliviado por ter tirado esse peso em cima de mim. Foram semanas nada fáceis. O caso se prolongou por muito tempo, infelizmente. Graças a Deus ocorreu tudo bem e nesse momento fui absolvido dessa parte esportiva. Queria agradecer os torcedores primeiro, porque recebi muito apoio deles. Até hoje me enviam mensagens. Agradecer a eles, minha família e a meus amigos que nunca duvidaram de mim. E aí, eu até comentei, tá, na última vez que eu tinha falado sobre esse caso, um ponto discrepante. Que assim, Rafael Ramos foi absolvido no âmbito desportivo. Só que, na justiça comum, o caso dele ainda está tramitando. Tá? Ainda está tramitando. Ele virou réu, tá? Após a 14ª Vara Criminal e o Juizado do Torcedor e Grandes Eventos do Foro Central de Porto Alegre aceitarem a denúncia do Ministério Público contra o jogador. Tá? Ah, ele virou réu, foi condenado? Não, virou réu, e aí o caso está tramitando na justiça, deve haver um julgamento, tá? Então, é um ponto até estranho. Ele foi absolvido na justiça desportiva, mas o caso ainda vem tramitando na justiça comum, tá? A gente aguarda aí novidades desse caso, deve ainda se estender por um bom tempo, tá? Por um bom tempo. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Pra mim não tem muito opinião no que colocar nisso, a situação é de justiça. No caso da justiça desportiva, absolveu o Rafael Ramos. A gente espera, tá? Espera que isso ocorra também na justiça comum, caso ele seja realmente inocente. Esse é o ponto. Ah, John, a justiça que vai determinar. O John não é juiz, o John não é júri, o John não é nada, certo? Quero saber a opinião de vocês. Bom, agora falando um pouco sobre o mercado da bola, o Corinthians fechou um acordo com o clube português, tá, para iniciar a quitação da dívida do Matheus Jesus. João Matheus Jesus um volante que foi contratado em 2019, tá, 2019, da equipe do Estoril, lá de Portugal. E o Corinthians foi condenado na FIFA a pagar 1,3 milhão de euros, que dá em torno aí de 7 milhões de reais. O Corinthians entrou num acordo com o Estoril e parcelou o valor, tá? E o pagamento já foi até iniciado. Só que a gente não tem informações sobre quantas parcelas e qual o valor de cada parcela, certo? Não tivemos essa informação. A situação o Corinthians conseguiu esse parcelamento da mesma forma que conseguiu com o Nagoya Campos para não ser punido na FIFA. Não ser punido. E já falei sobre esse caso do Nagoya Campos, que pra mim é uma sacanagem do Jô, tá? Sacanagem. É um caso dele com o Nagoya Campos e o Corinthians foi envolvido. Só o Jô falou, Corinthians, não tem nada a ver com vocês. É uma situação minha com o clube, eu pago. Cadê que o Jô faz isso? Cadê que ele bota a cara? Difícil, né, rapaziada? Difícil. Mas, enfim, só pra gente entender, tá? O Matheus Jesus foi contratado em 2019 por empréstimo. Foi mal. Atuou 12 jogos e a maioria ele iniciou como reserva e aí entrou no decorrer do jogo, tá? Então não tem 12 jogos completos pelo Corinthians. E aí o presidente André Sanches, que era o presidente na época, resolveu comprar o jogador. Com vínculo aí de 4 anos. 4 anos, tá? Então ele tem contrato com o Corinthians até o fim de 2023. Finaliza esse ano e tem mais um ano de contrato. Tá aí, é o que eu falo de uma má gestão. Má gestão. O cara chegou por empréstimo, não foi bem. Nosso presidente vai contrato em definitivo por 4 anos. O cara foi emprestado para um monte de time. E emprestou para o Bragantino. Nem tinha completado ainda
o tempo de contrato de empréstimo, o Bragantino devolveu ele. Falou, não tem condições. Aí ele foi emprestado para o Juventude, também foi devolvido antes, tá? Foi emprestado para o Náutico, depois para a Ponte Preta, e nunca se firmou em lugar nenhum. Mas com o Corinthians ele tem contrato até o fim de 2023. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Um lado bom é que o Corinthians não vai sofrer nenhuma punição na FIFA, conseguir um acordo para parcelar esse pagamento e aí resolver a nossa situação. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, sobre o Matheus Bidu, lateral esquerdo aí, que nesse momento está emprestado ao Cruzeiro, mas pertence ao Guarani de Campinas. A situação é a seguinte. O Guarani pediu algo em torno de 10 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do atleta. O jogador está no Cruzeiro, tem 35 jogos aí na temporada pelo Cruzeiro, tá? Um número bem importante, bem expressivo. Titular absoluto na campanha do Cruzeiro aí na Série B e tudo mais. Ele vive uma ótima fase. E aí a situação é o seguinte. O Cruzeiro também está avaliando se vai comprar o jogador ou não. Certo? E o posicionamento do Corinthians é o seguinte. Se o Cruzeiro falar que vai comprar o atleta, o Corinthians não vai fazer uma proposta. Tá? Se o Cruzeiro falar, ó, a gente não vai negociar com o jogador, vamos devolver a ele pro Guarani ao fim do empréstimo, que é no final do ano, aí o Corinthians vai chegar no Guarani e vai fazer uma proposta. Qual o motivo disso? O relacionamento da diretoria do Corinthians com o Ronaldo Fenômeno, que é um dos presidentes aí do Cruzeiro, vamos colocar assim, já o Cruzeiro virou uma SAF, né? O Ronaldo comprou aí o Cruzeiro, o Ronaldo é o dono do Cruzeiro, vamos colocar assim, tá? Então, por conta desse bom relacionamento do Corinthians com o Ronaldo, a diretoria colocou. Se o Cruzeiro for fazer uma proposta pelo Matheus Bidu, o Corinthians não vai atravessar a negociação. Se o Cruzeiro não for negociar, aí o Corinthians chega e apresenta uma proposta, tá? E aí, um ponto é importante. O cara já vem jogando no Cruzeiro, titular absoluto, tá? Tem 23 anos, 35 jogos aí na temporada pelo Cruzeiro. O mais provável é que o Cruzeiro faça a proposta. E aí, o Corinthians não dá pra ficar esperando cair um lateral do céu. Já tem que ir procurando outro nome. Vai esperar chegar ao fim do ano pro Cruzeiro decidir se vai comprar ou não o jogador, pra aí o Corinthians ir atrás de outro cara. Não. Já deixa o Matheus Bidu como uma opção e vai atrás de outros nomes. Chegou lá, o Cruzeiro não vai comprar, beleza. Aí você vê a opção que você já tinha escolhido, vê o Matheus Bidu, qual que é a melhor lógica pra gente. Qual que cabe no nosso bolso, qual que se encaixa no perfil que a gente busca, aí beleza. Mas não, se depender da nossa diretoria, vai esperar até o último momento o Cruzeiro falar, não, vou comprar. Aí, putz, a gente buscava um lateral esquerdo, mas não deu certo, porque o Cruzeiro fechou com o Matheus Bidu. Esse é o discurso da nossa diretoria, tá? Então espero aí, Roberto de Andrade, Alessandro, já vão atrás. Vá atrás de lateral esquerdo, sabe que tá precisando. E as demais posições, lateral esquerdo, ponta, procurem, cara. Procurem que tem. Tem, eu garanto pra vocês que tem. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!